Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 17, do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome de seus pais? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadear pelas ruas? Pelintra. Desta vez, ou tomas juízo, ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado e nada o pus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela. Expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles? O hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha entre os dentes. Depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama, numa salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-se-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito. Eu bradei-lhe que fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo sem ter ao menos a desculpa de sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-lhes, recortei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos. Ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que não me desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e, com um ar enfastiado, não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido ainda molhado e caminhou para a alcova. Não, bradei eu, não hás de entrar, não quero. Ia a lançar-lhe as mãos. Era tarde. Ela entrara e fechara-se. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero com uma espécie de gula mórbida, evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo, ora, enganando a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim, como um fardo inútil. Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades. E deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara-me à tonta, devia de sentir alguma coisa, alguma lembrança qualquer, como do alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração. Toda a natureza bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, dizia eu, ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele, como as do emplasto, no capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento.
Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos, temos muito dinheiro. Terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto. Ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois, retirou-os dos olhos. Tinha-se dominado. Então, eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um toucado, sem nenhum alinho, e rematei-o com o pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doudo, foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão. Ora você, dizia. Vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede e da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe. Ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia a escada. Fim do capítulo 17.